TTL padrão, ela vai oferecer uma grande variedade de portas, né? Portas, flip-flops, monoestáveis. Então a gente vai, né? Esse aí no padrão de pequena escala, né? Já para CIs de média escala, eu já começo aí com contador, registrador, codificador, decodificador, conjuntos aritméticos, né? Então a gente vai aumentando a função, né? Hoje, dispositivo puramente TTL padrão, ou seja, 7400, por exemplo, eles raramente são usados aí em projetos novos. Por quê? Porque a gente tem um aumento da performance conforme a idade foi chegando, o tempo foi passando, há uma melhora aí nesses circuitos, tá? Então, por exemplo, a gente tem a série 74L e 74H, né? Então, é o mesmo circuito da 74 padrão. Então, posso tirar um e colocar outro, né? Sendo que a L é uma versão de baixa potência, tá? L é low potência. 1 miliwatt aí, com atraso de propagação da ordem de 33 nanosegundos. 74H é uma versão de alta velocidade, então high speed, né? O H de high speed e o L de low power, tá? Então, ele tem um atraso de 6 nanosegundos, né? 6 nanosegundos. Ó, compara com esse aqui, ó, 33. Só que o consumo desse cara aqui é 23, né, miliwatts. Ó, 23 vezes maior aí do que esse, tá? Então, esses 74L, 74H, ó, não são mais fabricados. Por quê? Porque veio coisa melhor, tá? Veio coisa melhor. Aqueles transistores diferentinhos lá, os diodos, são TTL Shockley, né? Então é a série S aqui, né? Então, o 74, 74H, 74L, eles operam com os transistores na região de corte de saturação, né? Então isso é que vai fazer a limitação do chaveamento do circuito. Por quê? Porque quando ele está totalmente cortado, quando ele está totalmente saturado, eu preciso deixar que os portadores de carga, tanto lacunas quanto elétrons, eles saiam completamente do meu circuito. Isso demora um tempo, né? Porque eles estão numa região totalmente cortado, né? E saturado aí profundamente. A série 74S, Scott, ela reduz o atraso aí. Por quê? Porque ela evita que os transistores entrem em saturação ou corte profundo. Então eu não tenho tanta carga lá dentro, né? Então, tipo, ó, saturação bem leve. Chegou na saturação, beleza, tá? E os diodos, né? Scott, eles têm um P-gama aí de 0,25, né? Então eles têm isso tá conectado aí na base de cada, entre base e coletor de cada transistor. Então, o atraso de propagação deles vai para a ordem de 3 nanosegundos, a dissipação da ordem de 20 miliwatts, né? Então isso é a série S, né, que é a série Speed, né, que é a série rápida. Aí a gente tem um TTL de baixa potência, ou seja, o LS. Né? Então, o 74LS é o que é o mais utilizado, a gente está trabalhando aí. Né? Então, é uma versão da S com menor consumo de potência. Então, ó, o atraso de propagação dele é de 9,5 e a dissipação de potência 2 miliwatts. Então, ó, é 10 watts aqui de diferença, 10 vezes, né? O consumo de potência de um e de outro, né? Aumentou um pouco o tempo de propagação aqui, mas ele, em relação a 74 típica, né, de 18,5 nanosegundos, né, ela foi para 9,5, né? Então ela ficou bem rápida. Então, ó, eles colocam aí esse diodinho aqui, né? Então esse diodo Shockley aqui, né?
é ele que faz com que os transistores aqui não entrem em profunda saturação, né? Então eles acabam ficando mais rápidos por conta disso, né? Então a gente tem aí uma série avançada, né? Que é a 74AS, né? Então ela foi um aperfeiçoamento aí da AS. Então o atraso dela de propagação é de 1.7 aí, tá? E a dissipação de potência de 8 miliwatts, olha que beleza. Então ela melhorou aí a velocidade e a potência. E tem valores aí de fan-out aí maiores, né? Então eu posso ligar mais portas aí na saída de cada circuito, né? Aí depois veio a 74ALS. Então, o que acontece aí? Tempo de propagação de 4 nanosegundos, dissipação de potência de 1.2 aí. O custo dela é ligeiramente superior aí. Então, ela, pelo custo ser um pouco superior, ela acabou não substituindo aí a série LS, né? Então, porque o quesito aí de velocidade não foi tão significativo aí, tá? Aí a gente tem a TTL Fast, né, que é a 74F, né, ela tem uma técnica aí que reduz essas capacitâncias nos dispositivos, então a gente tem um tempo de propagação de 1.7 nanosegundos e uma dissipação de potência de 8 miliwatts. Então a gente acha bastante essa 74F por aí também, tá? Então, aqui, né, a gente tem uma tabela aí de comparação usando um flip-flop JK, né, e eventualmente uma porta NAND como utilização, tá? Então, essa flip-flop JK ele usa aí, né, a frequência máxima aí em megahertz, ele é utilizado dessa porta. O resto é tudo da porta NAND, né? Então, olha só, a 74 pura, né, que é a primeira, né, ela tem aí um atraso de 9 nanosegundos. A 74F, o atraso é de 3. A mais rápida aqui é 1.7, né, 1.7 aí, né, que é aquela AS aí, tá? E ela ficou pior aí, ó, que por exemplo, que a AS aqui, né, a ALS, né? A nível de dissipação de potência, olha melhor aqui, ó, a LS, né? Qual que é a pior? A S, né? Ele te dá a velocidade, mas tira potência, né? Então, comparando com potência, olha só, a F é melhor, né? A F tem um nível de propagação e de consumo aqui bem melhor, né? Produto, velocidade e potência, né? Então, é justamente esse produto aqui, em que você pega o 9 vezes o 10, né? Então ele dá aqui em picojoules, tá? Então quanto menor esse produto, melhor, né? Então você vê que a LS aqui, nessa condição, ela é melhor, né? Mas a F e a LS aqui estão combatendo juntos aí, né? Então aquela taxa de frequência, qual a ALS aqui consegue trabalhar com até 200 MHz, né, a mais rápida. A 74F 100 MHz e a LS 125. Você vê que a 74L, ó, 74 pura, né, só chega até 30, né? Fanout da mesma série, né, ó, o melhor fanout aqui é da AS, né, 40. O da F chega num fanout muito bom, né, 33. E aqui as outras condições aí de tensão máxima e mínima de trabalho, né? Então você vê que o VIL não muda para ninguém, né? Continua aqui sempre 0,8 para eles. O VIH 2 volts, né? Para todos aí, né? E no VOH
uma faixa aí de variação de 2,5 para 2,7, aí, dependendo do CI, tá? Mas ela é uma legal para a gente comparar todos os 7.4. Por isso que, às vezes, um vai funcionar, outro não, dependendo da troca aí que você está fazendo, tá bom? Voltou na mesma... Eu já tinha visto isso aqui, né? Ah, essa aqui é da F, tá? Ó, então é da F. Então é outra... Então é o manual da F. Você vê que é basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Ele só vai te dar outras características. Então, além disso aí, então vamos supor, o que acontece aí com entradas desconectadas? A gente diz que é entrada flutuante, né? Entrada flutuante. Então, se eu deixo uma entrada em aberto, desconectada, ela vai funcionar basicamente como nível 1, tá? Então, por quê? Porque aqueles diodos lá, eles não vão estar diretamente polarizados, né? Então, essas entradas flutuantes, elas acabam funcionando como nível 1. Não convém deixar entradas aí, né, a nível flutuante, né? Então, isso não convém fazer isso, tá bom? Entradas não usadas, né? Então, nem sempre a gente usa todas as portas, né? Todas as entradas do TTL. Então, isso pode causar alguns problemas do funcionamento. Por quê? Justamente porque é uma antena, aquilo ali funciona como uma antena para ruído, né? Então, quais são as técnicas que a gente deve utilizar, né? Então, no caso aí, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer a minha entrada aí, ó, eu quero fazer um inversor, né? Eu quero fazer um inversor. Então, qual que é a ideia? Ah, eu podia deixar esse cara em aberto, esse cara ia para 1. Não deixa em 1. Vai lá, coloca um resistorzinho de 1K, né, e liga esse cara em VCC, né? Então, esse resistor que está ligado na tensão de alimentação é o resistor que a gente chama de pull-up, né? Ele está ligado aqui e está levando o nível 1 aqui, né? Então, ao invés de deixar conectado, a gente coloca ele em mais VCC. A mesma coisa aqui, ó, né? Então eu quero fazer um inversor a partir de uma porta NOR, né? Então o que a gente faz? Ao invés de deixar ela não conectada como, né, eu tenho que ligar ela em 0, né? Então por quê? Porque A ou 0 barrado é o próprio A barrado, tá bom? Então sempre ligue, né, a entrada. Se a entrada for ligada a VCC, coloca um resistorzinho de pull-up, né? Então, o resistorzinho de 1K vai bem aí para fazer essa conexão de pull-up. Se for a terra, pode ligar direto no terra, tá bom? Esse é o melhor a fazer. Outra colocação é, ao invés de deixar a entrada não aberta, você curto-circuita ela, faz um jumperzinho nela. Então, isso aqui vai funcionar o quê? Como se fosse uma única entrada A, né? A mesma coisa aqui, ó, né? Vai funcionar como uma única entrada B. Então, você vai fazer um jumper. Isso funciona aqui também, tá? Então, conecta as duas entradas em curto-circuito. Não deixa aberto, tá? Então, conectando as saídas CTL juntas, né? Em determinados momentos, a gente pode fazer isso aí, tá bom? O que não pode acontecer? Saídas totem-pole que não pode ser ligadas juntas, tá? Então, ó, é a saída de um circuito com a saída do outro circuito, né? Então, essas duas saídas não podem ser ligadas juntas. Essa aqui não pode. Por quê? Porque se uma for colocada em 1, né? Então essa saída aqui é colocada em 1 e essa aqui é colocada em 0. O que acontece? A alimentação, um resistorzinho de 130, passa a corrente e vem para cá. Então só tem um resistorzinho de 130. Isso aqui basicamente é um curto-circuito, tá? Então eu não posso fazer
essa colocação aqui, tá? Para isso, às vezes a gente quer fazer, né, interligado nas saídas. A gente tem os caras aqui chamados Open Collector, coletor aberto, tá? Então, alguns TTLs são projetados com coletor aberto, ou seja, eu elimino aquele resistor Q3 lá, né? Então aí eu posso fazer o quê, né? O resistor Q4 ele vai ter o coletor dele desconectado, né? Então, para ele funcionar do mesmo jeito, usualmente a gente coloca o resistor de 10K lá no lugar dele, né? Então, ó, uma coisa desse gênero aqui, né? Então, ao invés de fazer isso aqui é o, né, o tal do coletor aberto, né? Então, para ele funcionar do mesmo jeitinho lá, tal, a gente põe um resistor aqui de 10K, que é a minha carga externa, tá? Mas para que serve esse cara aqui? A gente pode colocar ele numa carga maior aqui, por exemplo, liguei um LED aqui, uma lâmpada, ele vai aceitar, né? E a gente pode fazer então uma porta E a fio, né? Então, dispositivos de coletor aberto, eu posso ter as saídas conectadas juntas, né? Então, essa conexão aí é chamada de E por fio, né? Wired E, né? Então, ele vai ser equivalente a uma lógica AND, né? Então, tá aqui, ó. Todas essas portas aqui são do tipo coletor aberto, né? Então, é 74LS01, elas são coletor aberto. E essa conexão de curto aqui, ó, junto com esse resistor de 10K, vai fazer que eu faça o quê? Que eu faça uma porta E. Então, o que vai ser a minha saída? Vai ser A e B barrado, E, C e D barrado, E e F barrado. Tá? Você viu? Eu economizei uma porta aí usando as portas de coletor aberto. Ok? E aí, obviamente, eu não posso colocar essa porta de coletor aberto aí de qualquer forma, tudo bem? Fechou. Professor, uma pergunta. Esses resistores são padrão de uso em questão de valores, 10K, 1K, para usar no circuito? Sim. Uhum. Para essa família, por exemplo, de 01, resistor de 10K é de bom tamanho aí. Tá? Não é legal. Obrigado. Nada. Ela também serve de buffer ou driver, né? Coletor aberto. Então a gente tem circuitos lógicos que eu tenho aí uma corrente, uma capacidade maior do que um circuito lógico comum, né? Então elas têm um totem pole diferenciado ou, né, o coletor aberto, né? Então, ó, eu vou ter este cara aqui, né? Então esse cara aqui está me funcionando como um buffer, né? Então aquela história da gente ter que colocar circuitos maiores, ó. Então esse 7406 aqui, ó, ela é um circuito de coletor aberto, é um circuito de coletor aberto. Vê que eu estou ligando a minha lâmpada aqui em 24 volts, tá? Uma lâmpada de 24 volts aqui, tá? Que eu estou ligando. E ele é comandado aí por essa 74LS, tá? Então, essa 7406, ó, né, ele pode absorver até 40 miliamperes aí no estado baixo, né? E eu posso ter tensões de saída até 30 volts aí, né? Beleza. Então, quando o transistor de saída está saturado, a corrente vai chegar a 25 miliamperes. Por quê? Ó? 25 miliamperes é o consumo aqui da minha lâmpada, né? Então, se estiver embaixo aqui, a lâmpada está ligada e o consumo é de 25 miliamperes. É o que ele suporta aqui, ó. Quando eu tiver cortado, a tensão no coletor vai atingir 24 volts. Como ele suporta 30, ok, né? Então, aqui, ó. Então, se eu tiver, né? Cadê?
Então, se eu tiver com a lâmpada apagado, né, esse cara aqui está cortado, então eu não tenho corrente aqui, e esses 24 volts vão aparecer aonde? Vão aparecer aqui no meu transistor aqui, tá? Como ele suporta 30, funciona, tá bom? Então, esse é um exemplo aí de como usar um buffer aí para colocar, né, utilizar cargas maiores aí, mesmo sem colocar um transistorzão, né, aí na saída, tá bom? Esse cara aqui, ó, Tri-State, tá? Chamado aí de terceiro estado aí para o TTL, né? Então é o quê? É uma saída aí de alta impedância, né? É uma saída de alta impedância. O Tri-State a gente tem ele dando uma modificada ali naquela saída total-pole, né? Então o que acontece? Deixa eu ver aqui se tá. Então é esse cara aqui. Então, essa habilitação aqui é que vai deixar a saída ou não em tri-state, tá bom? Quando a gente habilita ele, a gente deixa o circuito tudo funcionando. Quando a gente coloca ele em zero, eu corto o Q4 é cortado, e o Q3 é cortado também. Então, esse zero aqui, ó, ele vai fazer com que a corrente venha aqui para habilitação, e aí, consequentemente, o Q3 corta. Então, eu tenho os dois transistores aí cortados, né? Tanto tanto o transistor aqui do Q3 quanto o Q4. Aí acontece o que? O meu X aqui fica flutuante, né? Então, essa condição do terceiro estado é o quê? É uma condição em que você desliga aquela saída, eletricamente ela está desligada, ou seja, ela está em alta impedância, só que você não tira ele do circuito. Sacou? É como se você colocasse uma chave ali. Ele não está em zero, não está em 1, está desligado. Né? Então isso serve aí para algumas condições da gente aí, tá bom? E aí ele fala, ó, se o E estiver em 1, D2 tá cortado, e o circuito aí vai funcionar como inversor normal, ou seja, está habilitado. Se o E é igual a zero, né, ele vai fazer com que os dois entrem, né, tanto o Q3 quanto o Q4, né, ó, vai cortar, né, e ó, vai cortar o Q3. Então vão cortar os dois transistores, e aí, consequentemente, aquele arranjo lá com os dois em aberto, né, ele vai ter uma saída aí que é uma chamada saída de alta impedância, né, high Z aí, né? Por quê? Porque os dois estão cortados. Tudo bem?